Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Então, hoje iniciaremos nossa aula sobre eletroestimulação da disciplina Recursos Tecnológicos aplicado à estética. Esse material foi montado exclusivamente para vocês, alunos do ITES. Dividir então ele em duas partes. Nessa primeira aula, vou falar de conceitos e fisiologia, e nas próximas aulas, dando então a aplicabilidade da eletroestimulação. Boa aula a todos vocês! A corrente então de eletroestimulação nada mais é que para proporcionar uma contração muscular, semelhante a uma contração de exercício físico. Então, vamos trabalhar com musculatura e tecido, pele. Para falar então de contração muscular, vamos dar uma relembrada no processo de contração e relaxamento dessa musculatura. Musculatura então relaxada, geramos um potencial de ação estimulado pelo nosso sistema nervoso central e aí em seguida contraímos. Para tudo isso gera então um efeito fisiológico que precisamos então trabalhar com íon cálcio, ATP, actina, miosina. Precisamos também trabalhar com a troponina e a tropomiosina lá dentro do sarcômero, fazendo então contração muscular. Precisamos então entender um pouco do retículo voltando ao trava-língua. Retículo então sarcoplasmático, aonde libera esse íon cálcio. Esse íon cálcio gera um potencial de ação para a liberação do ATP e assim fazendo a contração muscular dentro do sarcômero. Essa contração muscular então tem um gasto energético e precisa de oxigênio dentro do ciclo de Krebs para poder fazer a contração muscular. Nesse próximo slide, a gente acaba então encontrando um potencial de ação desse meu sistema nervoso central e efetuando então a contração desse sarcômero, dessas fibras musculares, consequentemente todos os músculos recrutados para essa contração. Lembrando que nós estamos trabalhando com músculo esquelético de contração voluntária, ok? Então, a eletroestimulação, ela é obtida então através de um equipamento elétrico, né, de uma corrente específica, de uma corrente alternada. Ela é de média frequência, então trabalhamos com eletrodos positivos e negativos, só que dentro dessa corrente de eletroestimulação, ela requer uma característica, ela requer uma padronização e também uma colocação de parâmetros para essa contração muscular ocorrer efetivamente. Isso vem da intensidade, da frequência portadora, da frequência moduladora que está em tempo de repouso, tempo de contração. Se minha rampa tem uma rampa de subida, rise, uma rampa de descida, o decay, todas essas características de uma corrente de eletroestimulação. E também quais as fibras eu vou estar recrutando, fibra tipo 1, fibras tipo 2, com os seus potenciais elétricos em hertz também para ser colocado. Segundo Borges, que é um dos nossos livros base, né, de referências bibliográficas básicas, surgiu, né, pelos pesquisadores soviéticos essa corrente
interrupta, né? Interrompida aí de uma frequência de 2.500 Hz. Então, uma corrente alternada de média frequência que existe no mercado hoje, iniciou-se com 2.500 e hoje vai até 5.000 Hz, podendo então modulá-las conforme a necessidade daquele protocolo pré-estabelecido. Quais são as modulações mais comuns que a gente precisa para o equipamento? Intensidade da corrente, que é a amplitude, a rampa de subida, que é a rise, que é dada em segundos, a rampa de descida, que é também dada por segundos, que é a decay, duração de pulso, a largura desse burst, né, toda, a frequência que ela é portadora, qual é, se é 2.000, 4.000, 2.500 Hz, 5.000 Hz que eu vou usar, e as modulações de microamperes de intensidade que eu vou gerar nessa minha corrente para realizar então uma contração. A sustentação e o repouso, o tempo de contração, que é o tempo on, e o tempo off, que é o tempo de relaxamento. A intensidade, então, é dada por miliamperes. Meninas, toda vez vocês, por favor, não esqueçam das nomenclaturas. A frequência é dada em hertz, se ela é dada em miliamperes, se ela é dada em segundos, se ela é dada em watts, ok? Para poder, então, padronizar para uma próxima sessão que vocês utilizarem, ou se não, para um outro profissional que vocês estão planejando essa linha de tratamento para outro profissional, então, fazer a aplicação. Então, a gente tem as diferenças motoras também, que é as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2, as fibras vermelhas e as fibras brancas, né? Essa frequência, ela tem a sustentação dela, tem o repouso e tem essa corrente de transição para o tecido, essa amplitude, né? Dessa intensidade que é emitida para o tecido para ocorrer então a contração. Os tipos então de eletroestimuladores que encontramos no mercado está a corrente russa, interferencial e a corrente Alce, que é a corrente australiana. Corrente russa, ela tem então a frequência portadora de média de 2.500 Hz, modulada aí nas suas frequências para os tipos de fibras de 1 a 100 Hz, ok? A interferencial, ela também dá em média frequência, podendo ter equipamentos de 2, 4 a 8.000 Hz, modulando a sua amplitude também dessa saída aí de corrente para tipos de fibras de 1 Hz a 100 Hz, e a corrente Alce, que ela é uma portadora também de média frequência, sendo aí de 1 ou 4.000 Hz. Então, é isso que diferencia que tipo de corrente é que estamos trabalhando, se é russa, interferencial ou a corrente Alce, ok? Logo a mais vou falar sobre essa programação aí de tipos de saídas da corrente. Temos então o tempo de contração on e o tempo de repouso off, que nada mais é o tempo de contração on, onde o músculo está recrutado e contraído, e o tempo off é onde não há contração dessa musculatura, o relaxamento. Então, os parâmetros podendo ser de 1 minuto a 30 minutos, dependendo do equipamento, então chegando até 60 minutos em ambas as partes, em contração on ou em repouso off, tá? Tempo de contração e tempo de relaxamento, evitando então fadiga muscular. Então, está associado a alguns fatores: acondicionamento da musculatura,
O processo, então, de agudização e cronificação dessa doença, em casos de reabilitação, em casos de clientes, né, que vieram de uma reabilitação, que cessaram o tratamento por um período e vai retornar, então nós precisamos padronizar novamente esse tempo de contração e esse tempo de relaxamento, ok? E a musculatura, que, né, quais fibras que iremos estar recrutando para trabalhar esse estímulo, evitando então fadigas. A experiência do profissional realmente é isso, de não lesionar, não fadigar, não produzir excessivamente ácido lático, tá? É justamente para a produção do ácido lático e, consequentemente, a instalação do mesmo, por um efeito prolongado. A corrente de eletroestimulação, ela gera um desconforto quando a gente aplica, não, tá? Ela não gera um desconforto na aplicação, mas tem gente que fala que dói depois, mas essa dor é uma dor de exercício, uma dor, né, que foi recrutada às musculaturas, mas não pode ser realmente uma dor insuportável, que gerando então lesões para essa musculatura. O que é bem interessante que equipamentos, por exemplo, de corrente Alce, ela existe um parâmetro de rampa de subida e uma rampa de descida. Isso faz com que aumente o conforto, né, da contração muscular, que ele não seja aquela contração rígida, rápida, brusca, que ocorria antigamente com a corrente russa, né? E hoje eles colocam essa rampa de descida, que é a rampa de subida e a rampa de descida, que é o aumento gradual desse recrutamento de fibras, dessa contração. Então, se a nossa cliente é uma paciente sedentária, precisamos então aumentar essa rampa de subida, e sem falar naquela cliente que nunca recebeu essa eletroestimulação, para ela não se assustar, né? Não ficar com lesões. Então, aumentamos a rampa de subida e a rampa de descida, e isso então diminui o gradual também de contração muscular e o desconforto para a nossa cliente. Então, é muito importante que ela varie aí de 1 a 5 segundos de início. Ela fique padronizada. Se eu vou usar 3 segundos para a subida, vou usar 3 segundos para a descida também. Então, falando dessa emissão de corrente, da saída desses canais, o equipamento ele nos traz formas, maneiras aí comuns de como corrente de eletroestimulação de saída contínua, saída síncrono ou simultâneo, corrente alternada ou recíproca e corrente então sequencial. Corrente contínua é uma corrente onde a gente não tem tempo off, não tem contração muscular. Isso também é utilizada para fazer uma função analgésica naquela musculatura, ok? E aí, então, temos a próxima, que é a corrente simultânea, a corrente onde oferece um tempo on, né, uma contração, e depois um tempo off, de acordo com os padrões que foram colocados. Normalmente a gente estimula, né, por grupos musculares isolados. Então, sincronicamente, né, simultaneamente, a gente recruta toda aquela musculatura de uma vez só, tá? Então, tem regiões que elas precisam ser trabalhadas com o recíproco. Então, vamos lá, o recíproco, que ela trabalha através de alternações, alternando os canais. Então,
Enquanto os canais 1, 2, 3 e 4 estão contraídos, o canal 5, 6 e 7 e 8 estão relaxados, para eu trabalhar com outros grupos de musculatura, por exemplo, reto do abdômen e oblíquo. Se eu contrair todos eles de uma vez, a minha cliente dança, ela não sabe qual é a função, para onde que ela vai, porque são movimentos diferentes se eu trabalhar reto muscular e oblíquo. Então, nesse caso, trabalharia o recíproco, onde eu faria a contração muscular de abdômen reto, depois contração de oblíquo, ok? E o sequencial? O sequencial, comercialmente, ele é vendido como drenagem linfática. Mas não há estudo cientificamente comprovado que ele faz efetivamente uma drenagem linfática, podendo então ser substituída pelos manuais. Não tem, ok? Ela faz então uma mobilização de líquidos, tá? Essa corrente então emite um canal, em seguida o canal vizinho, consequentemente os anteriores, né? E aí ele ficaria off. Voltando então, o sequencial, ele faz uma função então, vamos se dizer, formiguinha. Então, se eu monto uma fileira de vocês todas e preciso chegar na uma caixa lá da porta até a mim na outra porta, onde vocês todas estão uma do lado da outra, então a primeira pega e vai passando em sequência para a outra, para até chegar ao seu destino final. É isso que funciona com a corrente sequencial. Aplicamos então os eletrodos nas determinadas regiões onde queremos mobilizar líquidos e aí canal 1 contrai, quando ele está no decay, a próxima já começa no rise a contrair, então o canal 1 se apaga, canal 2 já está se movimentando, trabalhando então esse efeito aí de mobilização de líquido, tá indo para o decay e o terceiro está indo para o rise e assim sucessivamente, tá certo? Esses são o modo de emissão na saída dos canais. Então temos parâmetros para ser colocados dentro desta corrente. Ok, meninas? Então, vou deixar aí para vocês estudarem mais um pouco referente à eletroestimulação e na próxima aula trabalharemos então a parte 2, falando de tipos de fibras para ser recrutadas e as colocações desses eletrodos.